Pai, explica pra mim qual a importância dele na psicanálise. Freud foi o fundador da psicanálise. Todo mundo às vezes pensa que Freud era psicólogo ou psicanalista, não era, né? Não? Não, Freud era Quem que é? neurologista. Freud era um médico neurologista. E ele se interessa. Pensava muito pela mente, mas a história de Freud é muito interessante porque eu falo que Freud ressignifica a dor dele e cria uma ciência. Freud tem uma questão importante, que na infância ele era judeu e ele viu o pai dele passando por bullying na rua Sim. por ser judeu. E aquilo machucou muito ele e aquilo ficou guardado. E por anos ele sonhava com essa história, lembrando do pai dele recebendo pedradas na rua e ele pequeno passando por aquilo. Ali Freud começa a estudar a questão dos sonhos, a questão do inconsciente. Depois, como neurologista, ele vai para um hospital na França para estudar mulheres histéricas. E ele percebe que a histeria era uma questão mental. Então, mulheres com sintomas físicos, às vezes mutismo, às vezes cegueira, às vezes desmaio, às vezes convulsão. Numa sessão de hipnose, elas voltavam a lembranças e voltavam depois da hipnose curadas daquele sintoma histérico. Então, o Freud é quem pensa primeiro na relação mente-corpo. O que a minha mente é capaz de fazer, inclusive em sintomatologia no meu corpo. E aí ele começa a estudar isso, e é o primeiro a falar sobre o inconsciente, que é essa porção que está aí dentro de nós, que a gente não acessa, mas que determina 90% de tudo que você faz. Imagine que existe